E é uma doença silenciosa, por isso que eu acho que merece alerta. Ela não dói. Então as pessoas acham que, eu vou ficar tranquilo que o dia que eu sentir alguma coisa eu vou no médico. Só que a gente não sente, quando a gente sente já é tarde demais. E aí, um belo dia eu percebi que a minha visão esquerda estava começando a ficar com uma mancha, assim, no canto superior. Pode parar de usar o colírio. Esse foi o grande erro. O médico fez isso, ou seja, às vezes o próprio médico pode não estar preparado. As situações cotidianas, por exemplo, a pessoa para na minha frente e me dá a mão para eu apertar. Eu não vejo a mão da pessoa, eu vejo só o rosto. Se você tivesse ouvido mais a sua mãe, promovido exames preventivos em 2010, 2005, 2000, provavelmente você não chegaria nesse problema hoje. Mas eu não posso parar para pensar nisso, porque se eu pensar nisso, para mim acontece algo pior do que a própria visão, que é a depressão. O tema de hoje é muito importante. A qualidade da visão. A gente vai falar sobre glaucoma. Nessa série que nós estamos produzindo, o Peter Jordan é um dos maiores youtubers do mundo e também, logicamente, do Brasil, muito conhecido nos canais aí de entretenimento, com o canal Ei Nerd e tantos outros que ele possui, e também foi pioneiro no Cifras, né, um site da parte musical. E eu resolvi convidá-lo por essa visibilidade. E ele prontamente aceitou meu convite. Peter, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu sei que é um assunto delicado, mas é importante a sua missão, junto com a minha, em alertarmos as pessoas a tomarem mais cuidado com a sua saúde, que é o objetivo aqui do canal do Fernando Betete. E, logicamente, você é uma pessoa pública e você depende muito da sua visão, porque você está sempre na ativa, sempre produzindo roteiros, sempre na frente de uma câmera. Necessário também a sua visão para assistir os filmes, para ler conteúdo. E como que foi essa informação quando chegou para você da doença do glaucoma e esse prognóstico, que é um prognóstico difícil? Eu queria entender como que você e a sua família recebeu esse diagnóstico e o prognóstico da evolução dessa doença. Bom, em primeiro lugar, obrigado por esse convite. E para mim, não tem problema nenhum em falar em glaucoma. Eu me sinto bem em falar nisso porque eu sinto que eu tô alertando muita gente sobre isso. E é uma doença silenciosa, por isso que eu acho que merece alerta. Ela não dói. Então as pessoas acham que, eu vou ficar tranquilo que o dia que eu sentir alguma coisa eu vou no médico. Só que a gente não sente, quando a gente sente já é tarde demais. Foi exatamente como eu tô falando, eu não ligava. Eu ficava muito acomodado. Por quê? Porque minha mãe tinha glaucoma. E já era, minha mãe, né, com 70 e tantos anos já tinha glaucoma, já estava cega de um olho, e falava: olha, é hereditário, vocês têm que dar uma olhadinha em vocês também, porque isso pode acontecer com vocês. E olha, sério, Fernando, entrava por um ouvido, saia por outro. E aí, um belo dia, eu percebi que a minha visão esquerda estava começando a ficar com uma mancha, assim, no canto superior. Achava até uma coisa trivial, né? Deve ser uma coisa passageira. Só que não estava passageiro. Tava aumentando essa mancha. Isso foi em 2012, talvez. Minha mãe falou assim: olha, você tem que ver, porque pode ser glaucoma. Eu falei: tá bom. Eu nem sabia o que era glaucoma, né? Eu falei: minha mãe tem, mas. Aí eu fui no oftalmo. Eu até sofri um pouco nessa minha primeira experiência com o oftalmo. Por quê? Porque quando eu cheguei lá, ele falou assim: olha, tua pressão tá 45, que é uma pressão altíssima para os olhos. Uma pressão normal seria mais ou menos 16, 18, depende muito da pessoa, né? No meu caso, hoje, 12 já é muito. Então, eu tenho que ter uma pressão menor do que as outras pessoas que não têm glaucoma. Depois de um tempo, voltei e ele falou assim: ó, sua pressão estabilizou, pode parar de usar o colírio. Esse foi o grande erro. O médico fez isso, ou seja, às vezes o próprio médico pode não estar preparado. A gente tem que ficar sempre de olho, de preferência, mais de uma consulta. Aí nessa ocasião, me lembro que em 2015 eu me mudei para os Estados Unidos e ali minha visão do olho esquerdo já estava muito reduzida. No olho direito estava tranquilo. Inclusive, o fato de eu estar com uma visão ruim e outra boa me atrapalhava demais. Eu cheguei a um ponto de querer usar tapa-olho. Porque uma visão ruim e outra boa atrapalha, uma visão atrapalha a outra, né? E aí não tem jeito, né? Eu acabei fazendo uma cirurgia para tentar salvar meu olho, né, com a pressão, mas saí ainda vendo um pouquinho, mas depois de um tempo não deu. Eu perdi a visão do olho esquerdo completamente. Um belo dia, né? Eu me lembro até que eu estava saindo do. Tava dando um banho nos meus cachorros lá na tosa de cachorro, né, no pet shop. E eu percebi, eu até falei com a minha mulher: Andressa, eu acho que eu tô ficando com a mesma coisa no olho direito. Aí ela falou assim: deve ser impressão sua. E estava bem acelerado já no olho direito. Tive que fazer também a cirurgia, só que eu consegui fazer a cirurgia um pouco mais a tempo, né? Não perdi a visão no olho direito, mas reduziu bastante. Então, eu tenho, né, um problema de glaucoma de ângulo aberto, eu enxergo sempre no centro, e eu enxergo em túnel mesmo, em túnel. E hoje, apesar de eu, lógico, eu acho que na minha, no meu entender, eu acho que a visão é o sentido mais importante que a gente tem, né? O sentido em ordem de prioridade, acho que é o mais importante.
e eu dependo muito da visão, mas eu consigo fazer as coisas ainda. Só que tô limitado. Tô bastante limitado. Eu, por exemplo, não posso sair sozinho. Se eu sair sozinho, eu até poderia, se fosse de dia, mesmo assim, andar muito devagarzinho. De noite, por exemplo, se eu vou num restaurante ou num cinema, qualquer lugar, eu vou ficar completamente perdido. Num shopping, por exemplo, se eu ficar muita gente andando para lá e para cá, eu vou ficar completamente perdido, não vou ver. As pessoas que. Uma criança, por exemplo, se passar embaixo de mim, eu posso até atropelar a criança, porque eu não vou ver. As situações cotidianas, por exemplo, a pessoa para na minha frente e me dá a mão para eu apertar. Eu não vejo a mão da pessoa, eu vejo só o rosto. Então a pessoa fica no vácuo com a mão. Então são situações, para mim, bem complicadas, entende? Então, se você tivesse ouvido mais a sua mãe, promovido exames preventivos em 2010, 2005, 2000, provavelmente você não chegaria nesse problema hoje. E agora, como é que você equilibra as atividades? Como é que está sendo a sua rotina nos últimos meses, anos, já prevendo essa dificuldade, essa limitação da sua visão? Eu vou fazendo o máximo que eu posso dentro da minha limitação e, assim, eu não penso no futuro, mas eu estou preparado. Eu estou preparado para caso um dia eu fique cego completamente. Então, eu acho sim que a minha visão está perdendo aos pouquinhos, mas eu não posso parar para pensar nisso, porque se eu pensar nisso, para mim acontece algo pior do que a própria visão, que é a depressão. Tanto é que no início, quando eu tinha muito mais visão do que eu tô agora, eu estava me sentindo muito pior do que eu tô agora. Porque eu não sabia o dia de amanhã. Eu estava vendo minha visão perder, tipo, todo dia que passava eu via que minha visão estava indo embora. Agora não. E você tá vendo, por exemplo, essa live aqui eu tô te vendo perfeitamente. Por quê? Porque é um celular e é bem pequenininho. Por exemplo, quando eu vou no cinema, Fernando, eu tenho que sentar lá atrás. Não consigo sentar do meio para frente. Não dá. Por quê? Porque como a minha visão é em túnel, a tela fica muito grande. Eu não consigo ver o que está acontecendo no filme. Você tem alguma outra comorbidade? Você falou que faz exercício, diabetes, colesterol, isso daí também complica a sua vida ou não? Tudo é normal mesmo? E assim, eu me cuido muito, sabe? E de que forma que eu me cuido? Eu tenho um tonômetro em casa, nas minhas 2 casas eu tenho um tonômetro mesmo, aquele tonômetro de médico oftalmo. Então eu sempre estou medindo a minha pressão. Ao invés de medir minha pressão só uma vez quando eu vou no oftalmo, eu meço minha pressão basicamente sempre, até várias vezes durante o dia, para testar. Eu sei que, por exemplo, depois de um churrasco, minha pressão do olho está um pouquinho maior. Eu sei que depois de um exercício físico, a pressão do olho está menor, porque o sangue está mais fluido no corpo. Então, a gente sabe o que que a gente tem que fazer para manter a pressão mais baixa. E fazendo isso, né, entrando nessa rotina em prol dos olhos, né, de ter uma vida saudável ocular, a gente consegue manter mais normal. Então, olha que interessante, né? Aí já vamos para um outro lado. Então, você sempre teve uma vida que a gente chama aqui natureba, né? Você é uma pessoa natural, come bem, não bebe, não fuma. Então, em tese, era para estar aí show de bola, né? Tua saúde, né? Então é hereditário mesmo, né? Resto tudo normal. Não fumo, não bebo, nunca bebi, nunca fumei, então tô bem. E me alimento bem. Fernando, eu não consigo comer nem bombom que tem licor. Eu odeio álcool. Pra mim parece um remédio ruim. Você está cuidando da sua saúde mental? E as pessoas que você ama estão se cuidando? Se ansiedade, estresse ou até mesmo depressão fazem parte da sua vida ou de alguém que você conhece, eu tenho um convite muito especial para você. De 1º a 6 de outubro estarei no meu canal do YouTube todos os dias às 7 horas da noite na Semana da Saúde Mental. Serão 6 lives, 6 entrevistas transformadoras com especialistas, Dr. Christian Aguiar, doutora Kátia Haranack, doutor Arthur Lemos, doutora Cláudia Pacheco, doutor Juarez Calegado, doutor Felipe Batistella, abordando temas como ansiedade, dores emocionais, estresse e muito mais. São dicas práticas e naturais que você pode aplicar imediatamente no seu dia a dia. E o melhor, é totalmente grátis. Basta se cadastrar no link aqui embaixo para garantir seu acesso exclusivo ao nosso grupo do WhatsApp, onde você terá ainda mais conteúdos à parte. Não perca essa oportunidade. Cuide da sua saúde mental e ajude quem você ama a fazer o mesmo. Clique agora no link e garanta sua participação. Nos vemos lá, de 1º a 6 de outubro, às 7 horas da noite, no canal do Fernando Betete.